Hoje vamos conhecer a história de Asaf. Mas quem é Asaf? De qual Asaf estamos falando? No fascinante mundo dos nomes bíblicos, Asaf parece ser bem popular, pois descreve mais de um personagem. Vamos entender um pouco o significado do nome e a história por trás deste personagem tão fascinante. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Como podemos te ajudar? A popularidade e o significado dos nomes sempre são intrigantes. O significado dos nomes desempenha um grande papel nas histórias bíblicas. No entanto, porque um nome é popular ou não, muitas vezes está sujeito à nossa cultura. Um lugar para onde muitos futuros pais vão em busca de nomes de bebês é a Bíblia. Alguns nomes únicos parecem estranhos. Outros, como Davi, Daniel, João e Tiago, se tornaram nomes clássicos. Ocasionalmente, na Bíblia, alguns nomes se repetem, como José no Gênesis e José, o pai de Jesus. Um nome que ocorre várias vezes é o nome Asaf. Pode não estar no topo da lista de nomes populares deste ano, mas nenhum nome é mencionado na Bíblia sem significado. Então, quantas pessoas na Bíblia se chamam Asaf? E o que elas fizeram para serem mencionadas nas Escrituras? O Antigo Testamento menciona 3 homens chamados Asaf. O primeiro Asaf que encontramos é Asaf, o salmista, conforme mencionado em 1 Crônicas 6, versículo 39. Nesse contexto, Asaf é listado como um levita e um dos músicos do templo que Davi colocou encarregado da música depois que a Arca da Aliança chegou a Jerusalém. O segundo Asaf foi um registrador na corte do rei Ezequias, durante o século 8 a.C. Encontramos menção a ele em 2 Reis 18, versículo 18 e versículo 37. O terceiro Asaf foi o guardião da floresta do rei Artaxerxes, quando Neemias buscou a ajuda do rei para reconstruir as muralhas e portões de Jerusalém, conforme relatado em Neemias 2, versículo 8. Vamos conhecer a história de Asaf, o salmista da Bíblia, e explorar seu significado e suas contribuições. De acordo com 1 Crônicas 6, versículo 39, Asaf era filho de Berequia e fazia parte dos levitas. Ele foi escolhido por Davi para ser um ministro de música no tabernáculo até a construção do templo em Jerusalém por Salomão. Em 1 Crônicas, aprendemos que Asaf liderava a música com símbolos no tabernáculo, onde a Arca da Aliança estava guardada. O salmista Asaf é creditado por escrever vários salmos, incluindo o Salmo 50 e os Salmos de 73 a 83. Esses salmos abrangem diversos gêneros, desde lamentos até lições didáticas para as gerações mais jovens. No entanto, todos eles refletem uma ampla gama de emoções. Ao examinar o conjunto de sua obra, podemos identificar um tema recorrente: o povo de Deus lutando para manter as promessas de Deus, mesmo em um mundo caído. Em tempos, parece que tudo está de cabeça para baixo, e os inimigos de Deus e de seu povo prosperam. Esses salmos são clamores a Deus durante as estações mais sombrias, mas são profundamente esperançosos, pois reconhecem que Deus está restaurando todas as coisas. Além disso, encontramos outros salmos atribuídos aos filhos de Asaf. Não está claro se esses foram escritos pelos filhos biológicos de Asaf, se eram um grupo de homens que estudaram sob o Asaf original, ou se eram autores com um estilo semelhante ao de Asaf. Muitas pessoas não percebem que os salmos são organizados de maneira tão cuidadosa quanto os outros livros das Escrituras. Eles não são apenas um conjunto aleatório de canções de adoração, jogadas juntas sem pensar. Há uma narrativa intencional que perpassa os salmos, e eles são estruturados em 5 livros, possivelmente como uma referência à Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles contam a história do povo de Deus, desde sua formação até o surgimento do reino de Davi, o exílio, e terminam com um chamado à adoração, destacando o propósito do povo de Deus. Asaf é o autor de 12 desses salmos. O Salmo 50 faz parte do livro 2, enquanto os Salmos 73 a 83 abrem o livro 3. Este terceiro livro é o mais sombrio dos 5 livros dos Salmos, e a maioria deles foi escrita por Asaf. Portanto, quando pensamos em Asaf como um líder de adoração, não o imaginemos como um líder de adoração contemporâneo com luzes, fumaça e o objetivo de empolgar as pessoas. Pense, em vez disso, em um líder de adoração que se senta em cinzas com roupas rasgadas, ajudando as pessoas a lamentar de maneira apropriada. Essa estrutura cuidadosa dos salmos nos ajuda a entender a profundidade das emoções e experiências humanas retratadas nesses preciosos cânticos de adoração. No Salmo 73,
Asaf nos leva a uma jornada de compreensão profunda. Ele começa lembrando a bondade de Deus para com seu povo, mas confessa que quase caiu em desespero. Asaf ficou invejoso daqueles que eram arrogantes e ímpios, pois pareciam prosperar. Ele viu apenas dificuldades em sua própria vida e bênçãos na vida dos ímpios. Em seu momento mais baixo, Asaf exclama: "Em vão tenho guardado puro o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência." Asaf estava perplexo, pois a aliança que Deus fez com Israel prometia bênçãos para os justos e maldições para os maus. No entanto, ao olhar ao seu redor, parecia que os ímpios eram abençoados e os justos amaldiçoados. No entanto, tudo mudou para Asaf quando ele entrou no santuário de Deus. Foi lá que ele obteve uma perspectiva eterna. Ele viu que as bênçãos de Deus são eternas. Os ímpios podem parecer não ter dores até a morte, e seus corpos podem estar gordos e reluzentes. Mas, na realidade, estão caminhando em terreno escorregadio. Eles podem ter tudo nesta vida, mas esta vida é tudo o que tem. Ao longo do Salmo 73, Asaf nos mostra como ele próprio esteve à beira de um precipício, quase sendo arrastado para longe da confiança no caminho do Senhor. Ele descreve como se tornou bruto e ignorante, e como uma besta em relação ao Senhor. É como se houvesse uma força invisível tentando afastá-lo da fé. Asaf percebeu que, por mais forte e devoto que fosse, ele não era capaz de suportar por conta própria. Suas próprias forças falharam, seus joelhos vacilaram. Assim como aconteceu com Adão e Eva ao cederem à tentação, Asaf também foi vítima da cobiça. Mas aqui está a reviravolta emocionante. Asaf aponta para o seu âncora, que é o Senhor. Ele reconhece que a minha carne e o meu coração desfalecem, mas afirma que Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Graças a Jesus e sua obra, temos um motivo para cantar. É por causa de Jesus que o Senhor é a nossa herança eterna. Tudo o que é bom pertence a nós, e não haverá falta de coisa alguma. No céu, nunca diremos: "Eu preciso disso", ou "Fiquei sem aquilo". Tudo o que é bom será nosso. Portanto, lembre-se de que a sua força pode falhar, mas o Senhor é o seu âncora inabalável. Em Jesus, você possui todas as bênçãos espirituais, e nada de bom lhe será negado. É importante entender que não é a força do nosso coração, a nossa confissão ou a nossa fé que nos torna merecedores das bênçãos do Senhor. Essas coisas podem falhar, vacilar e fraquejar. A verdade é que é por meio de Jesus que somos sustentados. Ele nos mantém firmes. Ele é a nossa herança eterna. E isso é o cerne de todos esses salmos de Asaf. Eles nos mostram como o povo de Deus luta para se apegar às promessas divinas, especialmente quando o mundo ao seu redor parece estar de cabeça para baixo. Às vezes, parece que os inimigos de Deus estão prosperando. Mas esses salmos são um clamor de esperança, lembrando-nos de que Deus está restaurando todas as coisas. Então, lembrem-se, é por meio de Jesus que somos sustentados e abençoados. Ele é a nossa herança eterna e a âncora da nossa fé. A próxima menção ao nome Asaf é encontrada em 2 Reis 18, versículo 18, onde ele é descrito como um registrador ou cronista. No entanto, neste trecho, não fica claro se o título de registrador se refere a um homem chamado Asaf ou ao filho de Asaf, chamado Joá. Sabemos que durante o reinado do rei Ezequias, o filho de Asaf, Joá, atuou como oficial da corte. Especificamente, Joá serviu como oficial da corte durante o ataque a Jerusalém pelo rei da Assíria, Senaqueribe. O termo registrador também é usado em 2 Samuel 8, versículo 16, ao se referir a vários funcionários reais do rei Davi. As funções específicas do registrador não são claras, mas um registrador possivelmente tinha a responsabilidade de manter o rei informado, aconselhá-lo e transmitir os comandos do rei. Essa menção a Asaf nos oferece um vislumbre do papel desse nome na administração da corte real e na comunicação com o rei. Ezequias ascendeu ao trono de Judá após a morte de seu pai, o rei Acás. Ele tinha 25 anos quando se tornou rei. A Bíblia nos diz, em 2 Reis 18, versículos 5 e 6, que Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, antes ou depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Ezequias é mais conhecido por sua batalha contra o rei Senaqueribe da Assíria. Embora tenha havido elementos físicos de combate, como cerco e estratégias militares, a Bíblia descreve essa batalha como fundamentalmente uma luta de fé.
Ezequias buscou a sabedoria do profeta Isaías, que profetizou a queda de Senaqueribe. Quando os exércitos de Senaqueribe estavam diante de Jerusalém, um anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. A fé e a humildade de Ezequias diante do Senhor nessa batalha marcaram-no como um grande rei de Judá. Em Neemias 2, versículo 8, somos apresentados a um homem chamado Asaf, que desempenhou um papel importante na jornada de Neemias. Neemias é um servo do rei Artaxerxes, o quinto rei do primeiro império persa, e neto do rei Dário, que você pode se lembrar de Daniel 6, onde Daniel foi lançado na cova dos leões. Neemias, com grande humildade, se dirige ao rei Artaxerxes para pedir permissão para retornar a Jerusalém e reconstruir a cidade. Ele compartilha com o rei o peso em seu coração, pois a cidade estava em ruínas. O rei pergunta a Neemias o que ele precisa para realizar essa tarefa, e Neemias apresenta uma lista de pedidos. Entre esses pedidos, ele solicita uma carta para Asaf, o guardião da floresta do rei. Neemias precisa de madeira das florestas reais para as vigas e portões da cidade de Jerusalém. O rei Artaxerxes concede o pedido de Neemias, fornecendo as cartas necessárias e os suprimentos de Asaf, permitindo que ele comece a reconstrução de Jerusalém. Essa história destaca como a providência divina e a generosidade do rei permitiram que Neemias iniciasse um importante projeto de reconstrução. É um exemplo de como a fé e a determinação podem superar desafios. Embora esses três homens compartilhem o mesmo nome, cada um desempenhou um papel diferente na história da nação hebraica. Suas contribuições podem não ter grandes seções da Bíblia dedicadas a eles individualmente, mas eles incentivaram o povo de Deus a conhecer, confiar e fortalecer a obra de Deus. Isso nos lembra que até pequenos atos de bondade ou diligência podem ter um impacto significativo. O salmista Asaf, por exemplo, provavelmente nunca imaginou que seus salmos continuariam a inspirar e louvar a Deus milhares de anos depois. Da mesma forma, Joá, filho de Asaf, desempenhou um papel na derrota do poderoso Senaqueribe, e o envio de madeira da floresta de Artaxerxes trouxe proteção e esperança para um povo exilado. Essas histórias nos lembram que o legado de nossas ações, mesmo as menores, pode ter um impacto duradouro, muitas vezes além do que podemos compreender. Somente quando estivermos diante do Senhor no céu, entenderemos completamente a extensão desse impacto. Então, que possamos nos inspirar nessas histórias e continuar a fazer o bem, confiar em Deus e fortalecer sua obra, independentemente do quão pequenas possam parecer nossas ações. O melhor lugar para conhecer as histórias dos personagens bíblicos é na Bíblia. Então gostaria de convidar a todos vocês a lerem a Bíblia todos os dias. Estou deixando aqui, no primeiro comentário fixado, a sugestão da Bíblia que uso para meus estudos bíblicos e as que minha família tem aqui em casa. Fiquem conosco para mais histórias interessantes como esta. Deixe sua sugestão, de quem você gostaria de conhecer melhor a história. Não se esqueça de se inscrever, comentar e deixar o like. Até a próxima. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.